Boa noite a todos do Canteiro de Fraternidade e a quem nos assiste neste momento doutrinário, no qual iremos fazer reflexões sobre o convite à realidade, a obra psicografada pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que é Convites da Vida. Então, para a noite de hoje, o convite é a realidade. E esse convite, a mentora Joana de Ângeles desenvolve baseado no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A mulher que está à beira do poço para pegar água e o mestre lhe pede água. E ela diz para ele: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Anotado por João, capítulo 4, versículos de 1 a 26. Então, esse diálogo, Jesus convoca aquela criatura à realidade da era que ele iniciara. E convocando-a, convoca assim também toda a humanidade. E ela diz: o Senhor não pode estar falando com uma pessoa samaritana, que existia uma disputa entre os povos naquela época, e Jesus lhe pede água. E ela vai auxiliá-lo na busca da água. E ele diz para ela que, se ela soubesse com quem está falando, aquele que pode lhe dar a água viva, a água para a eternidade, matará sua sede para sempre. Então ela lembra que ouvia comentários sobre a vinda do Messias e diz para ele: eu sei que o Messias vem, e ele se chama Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E ele diz: eu sou eu que falo contigo neste momento. Então poderei deixar para ti e para a humanidade inteira a água da vida, a água do conhecimento, do esclarecimento, que mata a sede do Espírito para sempre. Então era a convocação que ele fazia naquele momento para o despertamento da era do Espírito, da era da imortalidade e do cuidado de nós próprios como espíritos imortais. Então a mentora Joana de Ângeles começa o desenvolvimento desse trabalho, lembrando-nos que nós somos todos fascinados pela ilusão, que vivemos muitas vezes ansiosos por coisa nenhuma. Transladam-se de uma esfera nebulosa de dor para uma irreal jornada do planeta do gozo transitório, de onde retornam mais consumidos e mais desgastados. Olha que interessante. Vivemos fascinados pela ilusão. A busca de coisa nenhuma são os prazeres imediatos, as sensações passageiras, e nós vamos como se estivéssemos jornadeando pela busca apenas do material no planeta. O gozo transitório, porque tudo passa. Só não passa o processo evolutivo que nós estamos buscando construir como proposta de evolução espiritual para a perfeição do espírito. E ela nos fala que quando retornamos dessa busca, desse trânsito, da busca de coisa nenhuma, nós retornamos consumidos e mais desgastados. Ou seja, gastamos energias em coisas que são desnecessárias ao nosso crescimento moral, ao nosso crescimento espiritual, mas continuamos sempre fascinados pela ilusão. E as reflexões que nos servem neste capítulo. O que temos que encontrar com serenidade é o equilíbrio entre o ser e o ter, para não acentuar a arrogância, a agressividade, aspectos primitivos que geram pessoas infelizes, que anulam o ser em detrimento do ter, ou seja, a busca, a correria, a chamada corrida do ouro, a busca pelos prazeres materiais, como se os prazeres materiais fossem suprir todas as nossas carências, as nossas necessidades. Mas ela nos chama a atenção, como a todos os espíritos, que precisamos tomar cuidado com essa busca pela posse incessante, esquecendo do principal, que é o nosso estado de felicidade íntima.
E aí lembra-nos no Evangelho mais uma vez, o capítulo que nos fala que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, quando sobre as riquezas, sobre a avareza, um rapaz no meio da multidão se dirige a Jesus e diz: Senhor, fala com meu irmão que ele divida comigo a herança que nos compete, deixado pelos nossos pais. Aí Jesus lhe diz: mas quem lhe disse que eu tenho a competência de definir entre as criaturas as partes que lhe cabem na herança? Tomai cuidado para não ser um avarento, viver mais para a vida material do que para a vida espiritual. E aí Jesus aproveita e conta naquele instante uma parábola que fala de um homem que tinha nos seus campos produzido muito e muito grãos para a vida. E ele olhava e dizia: produzi muito esse ano, mas meus celeiros não são suficientes para guardar todo esse mantimento. Já sei o que farei. Derrubarei os celeiros antigos, construirei celeiros enormes, novos, e acumularei tudo, e direi à minha alma: alma minha, regala-te, goza, aproveita todo esse bem para desfrutar na vida. E ele diz: mas ó, que insensato! E Deus disse à alma daquele homem: ainda esta noite tu serás resgatado do corpo. Então, para quem serão os bens que tu está guardando? Ficará para quem? Ou seja, cuidado com a avareza para não cuidarmos mais dos bens materiais do que os bens espirituais. E ele deixa essa lição para a humanidade. A disputa muito grande ainda na sociedade em que nós vivemos, a busca do ter sem se preocupar com o ser. E nós lembramos que o dinheiro, a aquisição de bens materiais, são apenas meios, certamente preciosos, mas nunca um fim em si mesmo. Qual é mesmo a nossa verdadeira realidade? Ou seja, os bens materiais nos são necessários, que estamos encarnados num planeta material, num planeta físico, e na condição de espíritos medianos que nós nos encontramos ainda nas provas e nas expiações da vida, necessitamos da manutenção do corpo. Mas esse não é o objetivo primordial. O objetivo primordial da nossa estadia no planeta Terra é justamente trabalharmos a nossa evolução espiritual, desenvolvendo o potencial, as capacidades de qual nós somos dotados pelo Criador, para que esse desenvolvimento possa nos levar ao aperfeiçoamento de todas elas. Então, o dinheiro tem utilidade. O capítulo do Evangelho nos fala sobre a utilidade providencial da fortuna. Todos os seres que reencarnam e trazem fortunas materiais para o planeta têm um objetivo: contribuir com o avanço da sociedade, contribuir para a humanidade evoluir, crescer, e o indivíduo desenvolvendo sua inteligência, aplicando de forma sábia e consciente os bens que foram concedidos pela misericórdia divina, pela justiça, mas que não nos pertencem. Os únicos bens que nos pertencem são os bens espirituais. São os valores que estão intrínsecos à nossa natureza, que estamos desenvolvendo no nosso dia a dia, porque a nossa realidade vai muito mais além do que somente matéria. O corpo é instrumento do espírito para que nós possamos desenvolver todos esses potenciais, mas nós transcendemos a matéria como seres espirituais que somos. No Livro dos Espíritos, sobre o trabalho, Allan Kardec pergunta à equipe espiritual na questão 674: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. A chamada civilização, à medida que o homem vai desenvolvendo as suas tecnologias, os bens materiais que chegam, é a sociedade que obriga, essa civilização que obriga o indivíduo a trabalhar mais para aumentar suas necessidades e os seus prazeres.
Então julgamos que precisamos de tudo que é lançado na moda, como por exemplo a tecnologia, tudo do bom e do melhor, e muitas vezes a necessidade não é tão imediata, mas nós somos impulsionados. Trabalhar é uma lei, sim, tudo trabalha na natureza. Jesus já dizia, eu trabalho, o Pai também trabalha. O verme trabalha no seio da terra. Tudo trabalha. Agora, esse trabalho para os seres inteligentes tem as suas condições necessárias. Trabalhar para a manutenção, mas não para angariar somente coisas materiais, esquecendo-se de desenvolvermos em nós os bens também espirituais. Olha na 682, a pergunta. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é a lei da natureza? Olha, se existe o trabalho, é preciso existir também o repouso. E eles respondem, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Então, qual a necessidade do repouso? O repouso, repor as forças físicas do corpo, repor as forças mentais, deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, ao espírito, que possui esse grande atributo que é a inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então analisamos, refletimos, buscamos, mas precisamos ter em consciência que a nossa realidade é outra. Nós somos espíritos utilizando a matéria como processo também para a nossa evolução. Então repousar, diminuir a intensidade do trabalho faz parte, porque também é lei, e permite que o espírito possa, refletindo, perceber a sua natureza primordial, que é um ser de natureza divina. Para isso, Joana de Ângeles nos chama a atenção sobre o lazer. As viagens, o teatro, o cinema, os desportos e as experiências de ligeiros ócios proporcionam renovação e alegria. Isto, porém, quando funcionam como medicamento restaurador de forças, complementação que chega após tarefas cumpridas, tarefas executadas. Então, o lazer faz parte da vida, sim. Todo espírito precisa de lazer. E nós, aqui no plano terreno, temos as viagens, o teatro, o cinema, os desportos, as experiências de ligeiros ócios, ou seja, tirar a mente daquele momento somente do trabalho e espairecer, buscando atividades que possam enriquecer o indivíduo. E ela nos diz, porém, quando funcionam como medicamento restaurador de forças, complementação que chega após tarefas cumpridas, tarefas executadas. Então, nós não vamos viver o tempo todo trabalhando. Existe um limite para o corpo, para as forças do corpo, para a energia do corpo, para a mente do espírito. Então, após cumprir uma tarefa, a tarefa ser executada, o indivíduo precisa repor suas energias e, para isso, buscamos o chamado lazer. O lazer é tirar o foco da mente do trabalho, buscar espairecer, sentir a alegria, o prazer de estar em convivência com outros seres, fazendo atividades prazerosas que nos permitem o bem-estar, tudo isso fazendo parte da vida espiritual, enquanto encarnados ou desencarnados. Mas qual é a finalidade da nossa encarnação? Primordial, a perfeição. Nós não encarnamos para sofrer. Nós encarnamos porque precisamos nos aperfeiçoar todos os potenciais que existem latentes como sementes divinas em nós. E a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é de colocar o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Nós fazemos parte da obra, nós não estamos à parte. Os espíritos são os seres inteligentes do universo que atuamos no plano físico, no plano espiritual dos desencarnados.
Então, a outra finalidade é nos colocarmos para enfrentar a nossa parte. Deus permite que isso seja assim, porque nós fomos criados com essa condição. Então, estamos nós agora encarnados, precisamos perceber essa realidade e saber, né, o que é que nós precisamos fazer para identificar o nosso papel, a nossa tarefa, a nossa missão enquanto espíritos agora no planeta Terra, justamente nessa situação que nós nos encontramos. Nesses dias, então temos objetivos e precisamos trabalhar esses objetivos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte consideração: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a ação dos seres corpóreos, nós, quando estamos encarnados, é necessária a marcha do universo, porque toda a nossa ação, ela reflete no universo inteiro como seres inteligentes, seres imortais. Deus, na sua sabedoria, quis que nós tivéssemos nessa mesma ação um meio de nós progredirmos. Seja livre-arbítrio. Somos dotados da capacidade de pensar e de agir. E cada vez que nós agimos, nós criamos reações que vêm de encontro a nós próprios, através da lei de ação e reação. E com isso nós vamos desenvolvendo os potenciais, nós vamos evoluindo, e é assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. As nossas encarnações passadas estão encadeadas umas às outras. Nós hoje estamos vivenciando os reflexos, as reações das ações que nós geramos em qualquer passado. E hoje nós somos esse produto, com o objetivo de quê? De continuarmos agindo, porque o futuro nos aguarda em perfeição. Estamos a caminhada para a nossa unidade com Deus, com o Criador. E Joana de Ângeles, nesta obra, Convites da Vida, nesse capítulo, Convites à Realidade, nos diz que todos sabemos que a vida terrena obedece à superior planificação para a enobrecedora finalidade. Assim, angústia moral ou limitação física, enfermidades orgânicas ou distonias emocionais significam, não raro, tratamento reparador, a que são submetidos os espíritos calcetas pelo impositivo reencarnatório da evolução. Olha aí a nossa realidade, qual é? Sabemos que a vida terrena obedece a planos superiores, de mentores elevados, espíritos familiares, que organizaram para nós esta nossa encarnação atual. Então, muitas vezes passamos por angústias morais, limitações físicas que os indivíduos nascem num corpo debilitado, enfermidades orgânicas que afloram em determinados momentos, ou distonias emocionais. Tudo isso significa um tratamento de ordem espiritual, a qual nós estamos submetidos como espíritos renitentes, fora da lei no passado, que hoje, através da reencarnação, trazemos na condição de nos libertarmos. Por isso que o planeta tem a condição moral que nós o damos de provas e expiações. E as expiações são as depurações que nós vamos ver logo no decorrer desse processo. Então essa é a nossa necessidade, a nossa realidade. Quando nós estamos encarnados, não estamos ao léu. Nós estamos submetidos às leis universais, às leis divinas que regem a vida do ser em qualquer parte que ele se encontre. No livro Homem Integral, a mentora nos traz: depois que nós, seres espirituais, em experiências humanas, desenvolvemos o intelecto e a razão, tomamos consciência que não são todas as conquistas que nos bastam a existência, porque nem todas nos preenchem interiormente.
Então, a partir da razão que foi desperta, o intelecto, tomamos consciência da existência do Criador e mantenedor da vida. E a partir daí nós vamos percebendo que não são todas as conquistas que vão nos levar à felicidade, não. Principalmente as conquistas materiais na sociedade em que nós estamos vivenciando, é uma sociedade materialista que nos impulsiona a essa busca desenfreada. E nós que estamos estudando a doutrina espírita precisamos colocar um pé no freio para não sermos levados de rodão por todas essas buscas que muitas vezes são desnecessárias, que não nos levam a lugar algum. E precisamos nos perceber como seres integrais que nós somos, trabalhando a nossa evolução no planeta, caminhando para despertar cada vez mais o potencial divino do qual todos nós somos dotados. Paulo já dizia, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então existe tudo, mas nem tudo nos faz bem. E nós precisamos estar atentos nessas buscas, às vezes desnecessárias. E aqui estão os capítulos das expiações e as provas. O que é a prova? Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito, na aquisição de novos conhecimentos, em virtude de testes a que será submetido. Só estamos sendo provados porque nós ainda não nos aperfeiçoamos totalmente. Então, em sentido amplo, dizem os trabalhadores espirituais, os orientadores que nos instruem, que em cada nova existência é uma prova para o espírito. Viemos para esse mundo material trazendo um planejamento reencarnatório que nós não sabemos se iremos dar conta. Vai depender do esforço, da dedicação, da disciplina, da busca real que nós estamos fazendo para a nossa vida e dos testes a que seremos submetidos. Novos conhecimentos que estão sendo adquiridos por nós. E aí temos que nos perguntar, o que estou fazendo mesmo com esses novos conhecimentos? Estou estudando a doutrina espírita, que é um manancial de bênçãos para a vida. E estou esforçando-me para aplicar no meu dia a dia, no meu crescimento moral, intelectual, espiritual. Então nós temos que perguntar a nós próprios e nós com certeza encontraremos a resposta. E a expiação, o que é? O vocábulo expiação também é oriundo do latim expiatione, e tem como significado o ato e efeito de expiar, isto é, penitência, cumprimento de pena, despertar sofrimentos, purificar-se. Então, na verdade, a expiação é uma purificação, a limpeza espiritual. Limpeza de quê? Dos atos que não foram bem-sucedidos, que todos nós cometemos em experiências passadas, que não precisamos lembrar deles porque não nos servem mais as lembranças, mas percebemos que estamos com oportunidades de nos depurarmos a partir de então. Como já dizia nosso irmão Chico Xavier, que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos nós poderemos caminhar para fazer um novo fim na nossa existência espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. A expiação é uma prova, o indivíduo pode vencê-la ou não. Mas a prova muitas vezes não é expiação, porque o espírito às vezes pode pedir, solicitar, rogar passar por aquela prova para adiantar o seu processo evolutivo. Então, o capítulo 5 do Evangelho é um dos maiores. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então, a nossa realidade em planeta Terra ainda é essa. E aqui está um quadro que nos auxilia a compreender o nosso processo evolutivo, através da provação, através da expiação. Através da provação vem a educação pelo amor. E através da expiação é a reeducação pela dor. Então, muitos espíritos que são renitentes em continuar nas ações fora das leis divinas, está plantando para si dor
E essa dor pode gerar sofrimento. Então isso chama-se expiação. Por isso que o planeta Terra não é por si só de ordem material, mas a condição moral de nós, os moradores do planeta, é quem damos essa condição moral ao planeta, porque estamos em processo de quê? De evolução, sendo provado e ao mesmo tempo expiando as dificuldades que não conseguimos vencer em outro momento. Então a realidade da vida. A mentora Joana de Ângeles retira a venda dos olhos e despedaça as lentes escuras que te impedem fixar as claridades reais da vida, promovendo o teu programa de ação eficiente, onde te encontras, como te encontras, nada de ilusões. Aí o véu cai da nossa visão ainda ilusória, que ela nos convida, retira a venda dos olhos e despedaça as lentes escuras, as lentes turvas, que não nos permitem enxergar o estado real em que nós nos encontramos. Fixar as claridades reais da vida, que já nos chegam para que nós possamos avançar melhor, promovendo o nosso programa de ação eficiente, onde te encontras, como te encontras, com quem te encontra. Onde estamos? O que estamos fazendo? Qual a nossa finalidade aqui na Terra agora? A evolução. Melhorar a nossa capacidade de relacionamento espiritual. E só nós podemos fazer esse processo, porque ele é único, porque não pertence mais a ninguém. É o nosso planejamento reencarnatório. Precisamos nos perguntar, eu estou seguindo meu planejamento reencarnatório? Se temos dúvida, nós vamos orar aos nossos benfeitores para que eles nos clareiem a mente, principalmente no momento do repouso do corpo, quando estamos desdobrados, podemos encontrar com eles, fazermos reflexões e vamos lembrar que o planejamento que nos foi feito, oferecido, precisa ser cumprido. Quantos seres espirituais nós nem imaginamos, quantos contribuíram para que nós estejamos agora no planeta Terra, nesse grande processo de mudança ostensiva, vibratória, porque a humanidade precisa modificar-se. De tempos em tempos, é promovido pelas leis um processo de evolução para atingir a todos, alcançar a todos nós, quer estejamos encarnados ou não, com esse objetivo de percebermos se estamos cumprindo com o nosso papel. Então, como saber? Precisamos refletir o que é que nós estamos realmente fazendo. Está nos trazendo bem, está nos trazendo calma, paciência, está nos dando satisfação íntima tudo que estamos realizando agora? Ou nós estamos nos sentindo soltos no processo da evolução? Então temos que parar, refletir, perguntar, buscar ajuda da inspiração, da intuição. Lembrar que todos nós temos um mentor espiritual. E esse mentor conhece o nosso planejamento para que nós possamos botar os pés na nossa realidade e não vivermos de fantasias, porque depois as fantasias vão passar e o real não será alcançado ainda. Que é trabalharmos como espíritos imortais que nós somos. Então, para isso, Allan Kardec nos auxilia perguntando na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem taxativo, na consciência. A conquista é pessoal e intransferível, não havendo lugar para fraude ou enganos, diz a nossa irmã Joana de Ângeles. Então, a era que Jesus veio inaugurar é a era do autoconhecimento, a era da conquista pessoal, é intransferível, nós não temos para onde transferir a nossa evolução. Não há lugar para fraude nem enganos. Temos que seguir com ele, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, que veio nos oferecer a água da vida. Essa água mata a sede para sempre, porque o Espírito nós vamos bebendo na sede do conhecimento, e essa sede de conhecimento vai sendo diminuída
que nós vamos percebendo que quanto mais nós sabemos, temos mais a aprender. Então vamos diminuindo, porque vamos ter paciência e calma no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, outros conhecimentos vão chegando. Então a lei divina está escrita na nossa consciência, nós sabemos qual é o objetivo da vida. Evoluir para Deus, melhorarmos a cada momento, a cada segundo, através do processo da reencarnação. Então é a mentora Joana de Ângeles que nos fala da bênção da reencarnação. Quando se faz presente o vazio existencial que nos aturde, percebemos a necessidade de autoiluminação, isto é, do autoencontro, da autorrealização. Joana de Ângeles. O vazio existencial. Quantas criaturas param e pensam, o que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde vou? Qual é mesmo o meu objetivo de vida? É momento de reflexão. Então isso nos aturde, traz dor, traz sofrimento. Então aí é porque existe uma necessidade de iluminação, de buscar saber quem somos, de onde viemos. E a doutrina dos Espíritos veio realmente esclarecer para nós quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos, quem é Jesus na nossa vida, o Messias prometido, que veio para nos trazer conhecimento, para nos trazer libertação espiritual. E esse conhecimento que nós recebemos, é Ele que nos envia. Ele que nos enviou o Consolador prometido, para que esse Consolador possa ficar conosco eternamente. Então, qual é o caminho da realidade? O convite é para que nós percebamos a realidade a qual nós fazemos parte. É necessário perguntarmos à vida sobre a nossa realidade. E dialogando com ela, teremos um roteiro seguro para desenvolver a autoconsciência. Perguntar à vida sobre a nossa realidade, e a vida vai responder, porque nada na vida fica sem resposta. Nós temos os orientadores da humanidade, encarnados e desencarnados, as orientações que nos chegaram pelas psicografias na obra da codificação, e dialogando com ela nós teremos um roteiro seguro para desenvolver a autoconsciência. Autoconhecimento, autoconsciência. Autoconhecimento é um olhar voltado para dentro de nós mesmos. O que estamos sentindo nesses dias, nesses momentos? Como estamos reagindo a esta pandemia que assola o planeta Terra? Nesses dias que já vão há mais de 5 meses, de que maneira estamos nos conectando com o plano espiritual? Com Deus, com Jesus? Então vamos a um diálogo com a vida. E quando nós perguntarmos à vida quem sou, a vida nos dirá, um espírito imortal. De onde vim? Da mente divina. Por que estou aqui? Para desenvolver todas as virtudes que dormem latentes dentro de você. Para onde eu vou? Você segue o rumo da perfeição. O que eu devo fazer? Amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento, como disse o Mestre Jesus, e o segundo, semelhante a este, amar ao próximo. Como? Como se fosse nós próprios. Então, eis a finalidade e a realidade da vida. Não tem outro caminho. E Jesus já disse para nós que Ele é o caminho da verdade e da vida, que ninguém vai descobrir o reino de Deus se não for através dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos, dos seus esclarecimentos, que é para a vida eterna. Quando Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós, acenou com a possibilidade de que, a partir da autoiluminação, nós estamos penetrando nele e vamos vivê-lo plenamente. Então, autoiluminação, nós temos que buscar a nossa iluminação espiritual.
o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. E a partir daí nós vamos perceber o que ele quis nos dizer, que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino? As potencialidades divinas que nós possuímos, a inteligência, a vontade, o pensamento contínuo, a liberdade de ação, a vontade, o amor, todas as virtudes espirituais compõem o reino que está em nós. E Joana nos diz que nós estamos penetrando neste reino e vamos vivê-lo plenamente. Por isso que ele disse, eu vos enviarei o Consolador. O Espírito de verdade, a quem o mundo não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco, ele permanecerá eternamente. Então são os esclarecimentos que nos chegam. E a partir dos conhecimentos adquiridos e colocados em prática, eles permanecerão conosco para a eternidade. Que somos viajores do universo e levaremos a bagagem que estamos buscando neste momento, em todos os momentos da nossa existência. Então Jesus disse à mulher samaritana, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. E aí a mulher ficou surpresa, então é o Senhor, o Messias prometido, o Messias falado. Ele diz sim, estou aqui porque o Pai me enviou, para conduzir as ovelhas que Ele me confiou aqui no planeta Terra. E essas ovelhas estamos nós no plano material ou no plano espiritual dos desencarnados, confiantes na bondade, na justiça e na misericórdia do Pai. E nesses dias não é diferente. Ele continua conosco, nos trazendo a fonte da água da vida eterna como espíritos imortais que nós somos, nos auxiliando quando Ele inaugura a era nova. A instalação da era nova, diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco. É esse Jesus, modelo e guia, que o Espiritismo nos traz de volta. Alegrai-vos, vós que chorais. Tende confiança, mantende o ânimo para seguir sem desalento, voltados para o bem inefável e para o amor incondicional. Então a instalação da era nova, quando Jesus veio à Terra, a era do Espírito, a era do amor se instalou. E é esse Jesus, modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais evoluído que Deus ofereceu à humanidade? E eles respondem, vede Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então o que o Espiritismo traz de volta, e Bezerra nos diz, alegrai-vos, vós que chorais. Lembremos das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Estamos nós, do planeta Terra, neste momento, vivendo uma intensa aflição da pandemia do coronavírus. Mas temos esperança, temos fé, voltados para o bem, estejamos praticando o bem em qualquer situação que seja, por menor que nós achemos que seja, porque o bem vai nos trazer o amor incondicional. E o Consolador prometido realmente vai nos consolar pelo trabalho que estaremos realizando. Não somos seres humanos vivendo a experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo a experiência humana. O filósofo jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que já vinha confirmar os princípios espirituais que a doutrina nos apresenta. Nós não somos seres espirituais de vez em quando. Nós fomos criados simples e ignorantes para desenvolver todas as capacidades que possuímos no íntimo, na consciência, onde está escrita a lei de Deus.
E Pierre nos diz que não somos seres humanos vivendo experiência espiritual. Ao contrário, todos nós somos seres espirituais em experiências humanas. E essas experiências humanas do nosso dia a dia estão nos fortalecendo para aprimorar a individualidade espiritual que todos nós somos. Então esse é o grande convite à realidade que nós fazemos parte. E as referências que valem a pena serem estudadas, lidas e refletidas, os convites da vida de Joana de Ângeles, A Busca da Realidade, é uma obra também da mentora Joana de Ângeles, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de consolo, de força, de esclarecimento e de fé. Vivenciando os ensinamentos de Jesus, nós estaremos cuidando de nós como espíritos imortais que somos. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. E lembremos que Ele continua conosco em todos os dias da nossa vida. Obrigado pela atenção e permaneçamos confiantes na justiça, na bondade e na misericórdia do nosso Pai. Que Deus seja louvado agora e sempre.